Então, Boa. gente, vamos começar. Passar a palavra para esse profissional maravilhoso, que é o Rangel. Tá com você, amigo. Obrigado. Gente, eu me chamo Rangel Carvalho, eu sou jornalista, estou formado há quase 2 anos, vou fazer 2 anos em setembro. Eu sou formado pela UFRJ e hoje, né, minha vida profissional foi caminhando e eu trabalho com audiovisual dentro da TV Globo. Na verdade, eu escolhi fazer jornalismo um pouco porque eu sempre achei no jornalismo uma forma democrática de levar informação e direitos, consequentemente, para as pessoas, né? E aí, o meu irmão já estava na FRJ, ele fez dança, e aí comecei a ter um pouco mais de contato e convívio com a universidade, e aí decidi vir para cá. Durante a faculdade, eu trabalhava num cursinho pré-vestibular, eu era monitor de redação lá, fui monitor 2 anos, eu acho, 2 anos e pouquinho. Depois disso, eu trabalhei um período de tempo muito curto numa produtora aqui no Rio chamado Boa Diversão, que na verdade é um conglomerado que vende ingresso de festa, enfim, era nota de serviço, era crítica de cinema, essas coisas. Depois disso, eu passei para a Sul América, seguradora, e aí lá na Sul América eu fazia comunicação corporativa. Então era comunicação interna e um pouco de comunicação externa, né? O que comunicava externamente, que tinha a ver com proposta da empresa, era parte dessa área em que eu estava inserido. Então, algumas iniciativas tipo o Dia da Cidadania, que é parecido com Ação Global, iniciativas relacionadas à Lei Rouanet, a gente fazia toda a curadoria desse processo, comunicava, estava junto com a assessoria de imprensa, enfim. Isso fazia parte do bolo do que a gente fazia lá. E, em paralelo, eu, na universidade, estava num projeto de extensão chamado Eco Sessions, que era um canal de vídeo da universidade que a gente divulgava músicos, enfim, da universidade ou não, mas era um canal de música, né? E era mais ou menos por aí. Depois disso, no fim de 2018, eu estava no meu penúltimo período, eu me formei meio semestre depois, né? do que. Eu não consigo olhar o chat, tá, gente? Porque eu tô no celular. Então, se falar alguma coisa no chat, me dá um alerta aí, Ana, por favor. Eu não consigo ver. Eu me formei no meio de 2019, né? Colei grau em setembro de 2019. Mas aí, no fim de 2018, antes de eu me formar, eu entrei para a Globo como produção. E eu entrei num processo grandão, assim, que era um processo de novos produtores, né? A empresa já estava numa reformulação muito grande, e aí eles absorveram 15 pessoas no mercado, enfim, tinham pessoas que tinham vindo das mais diversas categorias, né? Gente de canal fechado, gente de produtor independente, pessoas que nunca tinham trabalhado CLT, e esse projeto era mudança de pensamento da empresa, né? E aí, nessa perspectiva, a gente tinha que rodar em todo tipo de projeto e em todo tipo de função. Aí eu fiz novela, fiz programa de humor, depois fui fazer o Voice, aí fiz o primeiro BBB, e aí acabei ficando meio que naquela equipe, né? Você era meio que capturado por uma equipe depois. E eu fiquei meio que na equipe do BBB, aí voltei pro Voice de novo, quando o BBB 19 terminou. E depois disso, do Voice, fiz escolhendo o professor Raimundo. Enfim, a gente vai rodando e fazendo coisas muito diferentes, assim, e de tudo, né? Criação de projeto, orçamento, logística. Você olha o projeto como um todo. E aí depois fui fazer o BBB 20. E aí o 20 foi muito decisivo porque já estava formado. E foi um projeto muito grande. Foi o primeiro que teve o camarote. E, enfim, foi muito inaugural por muitas coisas. Era uma equipe toda nova. E depois disso, no meio do projeto, né, a gente foi atravessado pela pandemia, então os protocolos foram se entendendo enquanto a coisa estava acontecendo, mas era isso. Eu lembro que no início, por exemplo, a gente nem usava máscara, porque falavam que só quem tinha doença precisava usar máscara, não tinha álcool gel, enfim. Mas a gente conseguiu levar o projeto até o final. Depois que o BBB terminou, a empresa meio que entrou em suspensão, né? Todos os projetos foram congelados. E aí eu comecei a estudar, fiz alguns cursos na Casper Libero, que é uma universidade de São Paulo, fiz alguns cursos de extensão de novo na FRJ, todos relacionados ao universo do audiovisual como um todo, assim, né? Eu gosto muito de telejornalismo, apesar de nunca ter trabalhado com isso ainda, mas eu gosto muito, então fiz alguns cursos sobre telejornalismo, fiz alguns cursos sobre produção de televisão como um todo.
E aí, depois disso, o ano foi passando, a Sul-América, eu fui desligado, né? Muitas pessoas foram desligadas durante a pandemia, e aí a Sul-América me chamou de volta para lá num processo temporário, e depois eu voltei para o Big Brother de novo, para fazer o 21 agora. Só que eu voltei na equipe do merchandising, na verdade. O merchandising cresceu muito do 20 para o 21, né? O programa deu um boom, principalmente porque quando a Globo suspendeu muitos desses projetos, entendeu-se que o reality era um formato ideal para fazer no sentido de você isola pessoas, né? Então, você consegue testar todo mundo, botar o programa para rodar, e a gente fazia testes semanalmente, a empresa foi dividida em áreas, né? Tipo, área azul, você não tinha contato com as pessoas que ficavam sem máscara. A área amarela, você estava num local em que as pessoas poderiam estar sem máscara, do tipo um camarim, alguma coisa assim, uma sala de caracterização. E a área vermelha era onde tinham os estúdios, né? A gravação, tipo o estúdio do Thiago, por exemplo, era uma área vermelha. E aí quem entrava ali tinha que fazer teste todo dia. E aí o Big 21 foi essa loucura, né? Eu lembro que, por exemplo, o BBB 19, eu fui da equipe, se eu não me engano, primeiro eu fui da equipe de festa, fiz o programa um mês e pouco como equipe de festa, e aí depois que eu saí da equipe de festa, eu fui fazer base do programa. Base do programa é você olhar o projeto como um todo, entender aquele orçamento como um todo, entender a logística, entender a criação, entender o desenho de conteúdo. E depois disso eu voltei no 19, fui fazer merchandising no fim do programa. Mas tinham 16 ações, era tipo muito pouca coisa. No 20, eu fui base o tempo inteiro, né? Assim, eu cuidei do projeto olhando de cima o tempo inteiro. Mas foram 80 ações, e nesse foram 150 ações, isso sem contar o programa da Ana Clara à noite, sem contar as ativações que a gente teve no digital, enfim, foram 150 ações na TV, né? Seja no Big Brother, seja no programa da Ana Clara à tarde, ou no CAT BBB com o Rafael. E aí, enfim, a gente fez todo um projeto logístico e todo um projeto de conteúdo, para caber dentro do formato do programa, obedecendo o que ele é, né? Do tipo, o calendário do programa, domingo forma paredão, segunda faz isso, terça faz aquilo, entendendo a nova forma como o mundo estava trabalhando, os fornecedores como conseguiam atender, a gente como conseguia criar, como conseguia desenhar, a gente como conseguia assegurar que os participantes, né, pudessem ter segurança de fato, que a gente ficasse tranquilo com isso, que lá dentro, né, eu por exemplo, ia para o Projac quase todo dia. Então, a gente usava máscara o tempo todo, álcool gel, e tinha essas separações por zonas, como eu expliquei. E aí, além disso, também a gente tinha um processo de sinalizar, né? Assim, a empresa criou um canal específico para sinalizar se você está sentindo alguma coisa, se algum familiar seu está sentindo alguma coisa. E a gente foi criando assim. Eu acho que foi um processo muito novo para todo mundo. No meio disso, as novelas tentaram voltar, mas não conseguiram, né? Porque, enfim, o elenco vai e volta para casa e fica sem máscara e tal. E a pandemia também veio a segunda onda com mais força, mas tinha esses processos, os carrinhos, não sei se todo mundo tem isso no imaginário dos carrinhos que andam pelo Projac, né? Todos os carrinhos passaram a ter uma divisória, tipo com um acrílicozinho, né? Mesmo quando você está no mesmo carrinho de máscara, você não encostava na outra pessoa. As catracas foram limitadas, a quantidade de catraca para você entrar e sair. Enfim, tudo isso foi ficando restrito, né? A gente lá dentro do Projac, cada projeto tem o seu prédio de apoio, que a gente chama, né? Então tem a casa do Big Brother, e dentro não, do lado da casa do Big Brother tem um prédio de apoio que é onde a gente trabalha. Para entrar nesse prédio tinha lá mais uma pessoa para medir sua temperatura todo dia, enfim, tipo um mini posto médico alocado ali para a gente poder relatar algum tipo de questão de saúde. E aí, claro, né, quando tiveram alguns casos, na minha área, por exemplo, teve testa todo mundo, afasta as pessoas, aquilo tudo, mas foi mais ou menos assim que a gente tocou. Na Sul América, eu quero trazer esse exemplo também, quando eu voltei para lá no fim de 2020, é um lugar mais corporativo, né? Não é uma empresa essencialmente de produção de conteúdo. Virou isso aqui, né? A gente produz conteúdo para rodar no formato de live, no formato digital, basicamente. Lá eu lembro que a gente fez um show do Luan Santana, por exemplo, que a gente foi para casa dele gravar, mas nesse esquema, né? Assim, uma equipe muito, muito, muito pequena, testa todo mundo,
grava da casa dele, ele obviamente vai ficar sem máscara porque precisa cantar, e aí depois quando todo mundo volta, testa todo mundo de novo para saber se está tudo bem, mas foi mais ou menos nesse esquema. E aí eu não sei o que vocês querem perguntar, o que vocês querem saber, imagino que vocês tenham muitas dúvidas, assim, eu estou bem contente, na verdade, e agradecido a Ana por esse convite, assim, a universidade é um espaço muito, muito valioso, muito precioso. Eu experimentei muita coisa maneira na faculdade, quando eu estava na universidade, como eu falei para vocês, eu me desenhava mais para o telejornalismo, e aí a comunicação corporativa apareceu, depois a produção de conteúdo audiovisual apareceu, e a gente vai descobrindo novas coisas. Hoje eu estou no merchandising, na verdade eu acabei de mudar, agora eu vou para o streaming, né? Eu vou para o Globoplay agora. Eu saio do merchandising agora na segunda-feira e mudo para o Globoplay, para fazer conteúdo no streaming. Mas quero saber de vocês, assim, qual a expectativa, enfim, como é que vocês estão. Acho, Rangel, que um levantou a mão. Eu levantei a mão também. Pode falar, acho que foi você mesmo. Pode falar. Ah, então. Tá me vendo bem? Eu espero que sim. Oi, tudo bom? Meu nome é Rodrigo. Eu gostaria de saber, assim, é porque eu peguei uma parte, então não sei se você falou sobre isso. Mas eu tenho uma pergunta, que já que você falou que trabalha com o BBB e tal, eu acho que é muito interessante. Eu acho que é uma pergunta, assim, que quem assiste o BBB, que acompanha, geralmente está perguntando ultimamente, muito nesse meio tempo, que foi quem teve a ideia retardada de dar um programa para Rafa Kalimann. Não, mentira, não é isso não. A pergunta mesmo é, existe mesmo, de fato, a questão de manipular as pessoas que entram dentro da casa, ou realmente é feito da maneira correta, tipo inscrição, bonitinho, ou tem aqueles, vamos dizer, os caças, talentos por aí? Tá, vou responder por parte, tá? Vou responder primeiro da Rafa Kalimann. Eu acho que é válido, assim, eu acho que a gente na televisão está vivendo um processo de as estrelas que existem na televisão, né, os ícones que existem na televisão, não vendem e não imprimem mais como imprimiam há 10 anos atrás. Então a gente precisa achar novas pessoas que consigam conversar com a audiência. E a Rafa Kalimann é uma tentativa, é uma pessoa que tinha lá a sua audiência, digamos assim, no programa, é uma pessoa seguida nas redes, enfim, eu acho que é isso, era uma tentativa. Quanto se foi uma tentativa válida ou não, a televisão é feita um pouco disso, porque eu acho que o da Rafa ficou muito escancarado, principalmente nesse processo de pandemia, mas eu acho que vale a gente entrar nessa discussão, porque a gente assiste a televisão, por exemplo, a gente vai colocar um tweet aqui no GC da tela, né, naquela legendinha da tela. Basicamente, o que a televisão está fazendo é o movimento de tentar puxar o que está bombando nas redes e principalmente tentar puxar o público que está nas redes para dentro também da televisão. E principalmente a Globo, como é uma empresa que tem muitos braços, né? Que tem o streaming, que tem a TV aberta, que tem os canais fechados, que tem os portais digitais. Então, assim, ela quer que tudo aquilo converse, ela quer que tudo isso tenha um diálogo fluido. Nem sempre ela vai conseguir, mas o caminho é mais ou menos esse. Mas vamos lá. O ponto número 2 era sobre o processo, né? Eu vou ser muito honesto com você. Quando eu entrei na Globo, nesse processo que eu entrei, as pessoas eram meio que categorizadas, tipo, qual é o seu perfil de projeto, né? E o perfil que disseram que eu tinha era do Voice. E eu achava o Voice legal, assim. Falei, beleza. No fim das contas, não sei o que aconteceu, me colocaram no BBB e eu falei, cara, que droga. Eu nem assisti BBB, na verdade. O primeiro que eu assisti foi o que eu trabalhei. E eu fiquei muito surpreso, na verdade, com o processo também, assim, de fato existe do tipo, agora a gente está em maio, né? Maio, junho, tá todo mundo tirando férias do programa, né? Que é fixo do programa. E aí, por exemplo, eu quando fiz o BBB 20, eu entrei em julho para fazer todas as seletivas, para fazer toda a viagem seletiva, curadoria de vídeos, entrevistas, e enfim. Então, estou te garantindo que existe um processo de fato, né? E aí, quando a gente chega, por exemplo, perto do programa começar, mais para o fim do ano ali, a gente tem toda uma iniciativa também de afunilar ainda mais isso, entender quem deu certo, entender quem pode dar certo naquele ano, que tipo de perfil se quer, porque, no fundo, assim,
por exemplo, né, vou dar o exemplo do Voice para chegar no BBB. No Voice eu quero uma pessoa que cante bem. Mas ao mesmo tempo eu quero uma pessoa que cante bem, que cante pop, eu quero uma pessoa que cante sertanejo, ou seja, eu estou escolhendo perfis de voz, e dentro desses perfis de voz eu também quero contar uma história. Então o Big, mesmo que não tenha esse norte principal que é a voz, ele quer contar uma história de alguém. Ele quer contar a história do Gil, ele quer contar a história da Juliette, e agora, né, desde o 20, quando tem os convidados, da mesma forma eu tenho um norte, que é eu preciso de uma pessoa que já tem algum tipo de impacto na mídia, mas eu continuo numa busca de personagem. Assim, o que eu estou procurando é um personagem que tem uma história que eu queira contar junto com outro grupo de outras 19, 16, enfim, quantos forem entrar na casa naquele ano, né? De 16 pessoas e entender como esse grupo vai azeitar. Mas basicamente é isso. Foi? Foi. Eu só esqueci de falar que foi porque o meu grupo vai desligar, mas foi ótimo. Muito bem. Já eu acho que aqui, gente, se vocês quiserem perguntar, vocês podem colocar aqui no chat. E alguém levantou a mão? Eu vou deixar que depois eu tenho uma pergunta também, mas vou deixar a pessoa que levantou a mão falar. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber o que você mais gosta de fazer, não em tudo. Nesse último Big Brother, pode ser. Tá. Nesse último Big Brother, eu cuidava da produção e criação dos desenhos de merchandising para o digital. O que isso quer dizer? O programa tinha, sei lá, 12 patrocinadores, não sei quantas ações avulsas, e aí era. O programa ele tem um desenho, né? E eu era de uma área, né? Eu estou me desligando dela para ir para o Globoplay, mas assim, que se chama Soluções Integradas de Negócio em Conteúdo. Isso é um nome imenso para dizer o seguinte: você tem uma marca que quer comunicar alguma coisa, e eu tenho um projeto que já comunica alguma coisa. Como a sua marca comunica dentro do meu projeto? Basicamente é isso. Então eu tenho, por exemplo, né? A gente tem desde Americanas, que é uma marca estabelecida no mercado. O que a Americanas quer comunicar? A Americanas é uma empresa de varejo, ela quer comunicar a entrega. Então, assim, como é que eu converso com isso? Tanto no desenho do próprio programa, então do tipo, vai ser uma prova, vai ser uma festa, vai ser uma ação avulsa durante o dia, vai ser o mercado, por exemplo, né? Eles quiseram comunicar mercado para divulgar para as pessoas que eles tinham um mercado. Sendo uma ação avulsa, em que data isso está colocado? Porque, vamos supor, o patrocinador ele pode escolher, eu quero o dia 15 de março. Por quê? Porque dia 15 de março eu vou ter um novo desenho de rebranding e eu acho que é importante essa data para mim, porque além do que vocês estão comunicando lá dentro, que é os participantes não fazem a menor ideia do que está acontecendo aqui fora, eu estou comunicando enquanto marca uma outra coisa aqui fora. E aí, né, a minha área, que é Globo, fica desenhando junto com a marca e junto com o programa o que cabe dentro de cada desenho, né, de marca, do tipo, transferência PicPay. Eu particularmente acho a escolha de PicPay muito inteligente, assim, porque não é um produto tangível, né? Assim, Americanas pode ir na televisão, é isso que ela vende, tá tudo bem. Mas assim, o PicPay conseguir achar um desenho, né? E aí foi a transferência do mercado, em que eu consiga imprimir o conteúdo que eu quero passar dentro do desenho do programa, que é que os participantes façam compra, esse é o desafio, de achar as brechas para fazer esse tipo de coisa. Mas o que eu mais gosto de fazer, né? Essa era a pergunta. O que eu mais gosto de fazer? Eu acho... No Big Brother, por exemplo, eu adoro essa etapa pré do programa, que é de busca de personagem, que é entrevistar pessoas, porque eu nunca pensei nisso quando eu estava na faculdade, mas eu via que todo esse estudo que a gente tem sobre busca de personagens, sobre quantas histórias eu quero ouvir, como eu posso contar essas histórias, e aí quais temáticas eu tenho dentro dessa história, né? Do tipo, para mim, por exemplo, assim, sei lá, o João dessa edição, ele tinha 1 milhão de temáticas dentro dele, o Gil tinha 1 milhão de temáticas dentro dele, não era só a história dele, e às vezes a gente encontra pessoas que têm uma história maravilhosa, mas é uma pessoa que não consegue traduzir aquela história quando vai para o programa, e isso também precisa ser avaliado quando a pessoa é entrevistada. Eu gosto bem dessa parte. E a parte, quando o programa está rodando, de fato, é caótico, mas também é muito brilhante como o Big Brother ele cresce sem a gente ter controle, né? Assim, as redes elas vão se apaixonando pelas pessoas e vão discutindo entre elas e vão criando argumentos que o programa ele vai remediando, assim, ele vai tentando se adaptar e entregando, mas assim, ele não pode controlar.
o que o participante faz ali dentro já está fora de controle, assim, como ele se comporta, e aí você vai remediando de dentro, né? Isso também é bem legal, bem legal. Ai, eu amei, muito obrigada. Rafa, pode perguntar. Você tá aqui na fila? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu tô. Eu queria perguntar, assim, você falou que estudou jornalismo, né, na FRJ, e assim, o que da faculdade você traz mais para a vida profissional e como foi essa ponte da faculdade para chegar numa grande emissora e num programa conhecido, assim, e tal? Tá. Da faculdade, eu acho o seguinte, eu acho que isso é uma coisa legal da gente refletir, assim, eu não sei como é o andamento do curso aí, eu às vezes troco uma figurinha com a Ana das matérias, né, de como é o encadeamento de vocês durante o curso, mas eu acho que principalmente é, é conseguir olhar as técnicas mais óbvias, né, então isso, assim, busca de personagem, produção daquilo, conseguir olhar a história, mas principalmente conseguir mapear dentro da história que a gente está hoje esse tipo de coisa. Por que, que hoje a televisão no Brasil é como é? Por que, que a internet cresce como cresce? Por que plataformas tipo TikTok têm a absorção que tem? É como jornalista conseguir olhar o cenário que a gente tem do perfil de pessoa, do perfil político que a gente tem hoje no poder, e aí entender os movimentos de comunicação dentro disso. Entender por que, que o merchandising cresce, entender por que, que qual tipo de história vende, porque vende naquele ano e pô, no ano seguinte, às vezes 6 meses depois não vende mais. É conseguir olhar isso de cima, sabe? Não necessariamente num projeto específico. Isso eu acho que é muito importante. Mesmo que depois você trabalhe com uma coisa específica, né? Que você seja mídia social, que você seja repórter, mas que você consiga olhar como um todo, né? E a outra pergunta é como eu fui, né, para a emissora. Aqui na FRJ tem quase semestralmente, tinha pelo menos, né, umas feiras de estágio. Eu não entrei por nenhuma delas, mas eu até recomendo muito, a Anne recomendo todos vocês, assim, entrem no vagas.com, ponham vagas, tipo, gente, mesmo que rode, no processo da Sul América, por exemplo, que foi quando eu entrei, eu comecei o processo, acho que até o final foram 6 meses até o processo terminar. Então, assim, e tiveram 2, 3 meses que ninguém me falou um A, assim, tipo, respondeu um e-mail, parabéns, você está inscrito. Depois disso ficou muito tempo. Mas, principalmente dentro da comunicação, eu sei que pode parecer, às vezes, uma coisa extremamente negativa do networking, mas não é, assim, as pessoas vão entendendo dentro do seu perfil aonde que é legal te indicar, sabe? Se você é uma pessoa mais de redação, se você é uma pessoa mais de fotografia, se você é uma pessoa mais de pós-produção, se você é uma pessoa de logística. Inclusive, a minha indicação, eu me inscrevi no projeto da Globo e tal, mas a minha chefe na Sul América estudou com um produtor de novela da Globo e me indicou para ele, porque entendia que eu era uma pessoa que tinha propostas muito mais relacionadas ao entretenimento do que ao ambiente corporativo. Um jeito de escrever, um jeito de produzir que tinha muito mais a ver com o entretenimento. Eu fui parar no merchandising porque lá eu fui para a produtora, né? Eu fui para a produção da Globo. No merchandising, eles estavam procurando uma pessoa que já tivesse feito Big Brother, que conhecesse o desenho do programa, então eu já tinha feito 2 edições, e eu já tinha rodado dentro do próprio programa nos cargos, e como eu já tinha feito algumas ações de merchan em parceria com essa área, eles decidiram me absorver. E hoje, essa mesma área, eu fiz uma entrevista com o gerente da Globoplay, do streaming, e aí entenderam que, assim, cara, ele é de criação, mas não necessariamente o que ele mais gosta de fazer de marca. Ele gosta de contar história de conteúdo interno. Então, e aí pulei agora, vou pular, né, no dia 2 de junho, para a Globoplay. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, é você entender o seu perfil de trabalho, sabe, assim, as coisas, porque isso, a comunicação é muita coisa, é muita, muita, muita coisa, né, tipo, na faculdade, por exemplo, eu adorava trabalhar com rádio, adorava, adorava, nunca tive a oportunidade de trabalhar com isso profissionalmente, mas adorava, mas isso tem a ver com os encontros que a gente tem na vida também, e claro, com as oportunidades que a gente vai cavando com as pessoas, né, de ver uma vaga e falar, cara, ó, eu quero ir para lá, é o meu perfil, não é, o que eu preciso para estar naquela vaga, né, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Lucas, pode perguntar.
Tá bom. Oi, Rangel, boa Oi, noite. boa noite. A minha pergunta vai ser mais sobre o Globoplay do que sobre o BBB, né? Seria o seu próximo trabalho. Tá bom. Não sei se vai saber já responder, mas qualquer coisa só dá a sua opinião também. Tá. Que desde 2019 a Globo começou a entrar. Eu vou falar de podcast, que é meu objeto de pesquisa e estudo, né? Sim. Desde 2019 a Globo entrou no podcast de verdade, assim, né? Tipo, 2018 ela já estava estudando, estava contactando uma galera, montando lá a produtora. Mas aí em 2019 ela entra, e aí nos últimos anos, até pelo negócio do storytelling, né, do áudio documentário, que é fazer séries em áudio, né? A Globo ela tá entrando e fazendo isso, várias reportagens especiais em áudio, fazendo as publicidades na televisão, mas está liberando só pro Globoplay. Teve uma de desarmamento, eu acho que no mês passado que eu cheguei a ver, mas ela libera só na Globoplay. Como é que você entende isso? Qual motivo seria? Seria mais para fortalecer a Globoplay? Não que isso vá fazer alguma diferença, né? Mas perde também, eu acho que, o caráter de acessibilidade do negócio, né? Porque Globoplay a gente sabe que é, ainda assim é um pouco caro pensando em vários serviços de streaming, né? Então não sei se você sabe responder isso ou o que você acha que isso leva a Globo a publicar umas coisas assim que seriam muito interessantes, que com certeza bombariam bastante se fosse amplo para o serviço do Globoplay. Eu não tenho essa resposta, né? Assim, eu ainda não tô lá, mas eu tenho uma opinião bem firme sobre isso. Eu acho, Lucas, que isso é sim fortalecimento de como ele se posiciona no streaming, tipo, e é um pouco de como esse desenho de conceito e esse desenho artístico e de distribuição nasceu. E por que eu tô falando isso? Os profissionais hoje que estão no grupo, né, no Grupo Globo, jornal, revista, rádio, TV, streaming, essas pessoas têm uma trajetória profissional dentro desses segmentos, né? E aí, consequentemente, constroem coisas dentro desse segmento. Eu hoje indo para o streaming, por exemplo, a equipe que eu vou, a maior parte dessa equipe veio da TV fechada. Então já veio de um outro pensamento de produção, de um outro processo de criação e, consequentemente, de uma outra entrega de distribuição. E eu acho que isso acontece também quando a gente cria novos produtos, como esse do podcast, sabe? Porque poderia passar na TV aberta ou poderia passar no rádio. Poderia mesmo, assim, essa não é a questão, mas é porque muitas dessas vezes esses projetos já nascem com a ideia de que sejam distribuídos numa outra plataforma e que a Globo consiga se posicionar dentro dessa plataforma. Isso é o que eu acho, tá? Isso não está escrito em cartilha nenhuma. Mas é porque enquanto serviço, ela precisa se colocar ali, porque, por exemplo, novela, né? Ela tem novela na TV aberta e tem novela para o streaming. Mas a novela foi pensada para a TV aberta. Ela está no streaming como um braço, como um apoio, como, tipo, mais uma forma de consumo. Então, por exemplo, a gente tem casos de séries, por exemplo, que começaram no Globoplay, eram exclusivos do Globoplay, e depois passaram para a TV aberta. Isso pode também acontecer com o podcast. Mas ele precisa ir depois para o segmento B dele, porque provavelmente ele foi desenhado para estar naquele segmento e para ser testado naquele segmento, a nível de audiência, como constrói esse conteúdo, como distribui. Então, eu acho que é por aí. Obrigado, valeu. Rafa, acho que você, né, que fez uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, Rangel. Diga aí. Você falou muito dos protocolos, assim, né, de segurança. Eu imagino que seja mesmo bem rígidos, assim. Mas eu queria saber mais sobre como que a Globo, assim, tratou a diferença de importância e o tratamento para o entretenimento, assim. Como que você percebeu isso? Porque no primeiro momento da pandemia, aumentou muito a questão do jornalismo, né? Aumentou muito o tempo, parou as novelas e tal, a produção na hora, assim. Mas o Big Brother lá tava no auge do 20, ficou forte, manteve, e agora o 21 também manteve forte ali, né, a produção, assim. Como que você viu essa como que a Globo lidou com o entretenimento na pandemia mesmo, assim, para além dos protocolos, assim, a importância mesmo. Sim.
Eu acho assim, o que eu senti da diferença do 20 para o 21, né? No 20, quando começou a pandemia, eu acho que existiam duas coisas. O Projac, eu não sei quem já teve a oportunidade de ir, o Projac é um lugar imenso, imenso. Tem, sei lá, quantas cidades cenográficas, deve ter uns 15 estúdios que roda novela, roda Caldeirão, roda Voice, Fátima e tal. Ana Maria, na época, ainda era no Rio também. Só que, o que aconteceu? Quando a pandemia estourou em 20, foi meio que naquele susto de o que precisa ser feito, né? Então, se congelou a novela na hora, porque a novela é gravada, a novela tinha frente, né? Tinha capítulos já gravados. E os outros projetos, Voice, por exemplo, que envolve viagem, Caldeirão, que tinha plateia, todos esses projetos foram suspensos para revisão. Então, assim, o Big continuou, mas parou a plateia e continuou porque o programa estava no auge, dava para continuar porque entendeu-se que aquelas pessoas estavam isoladas, estava dentro do protocolo. E eu acho que o jornalismo ganhou mais espaço por uma questão de necessidade de informação mesmo, porque era necessário que a gente conhecesse mais sobre a doença em muitos horários possíveis, e principalmente que fosse uma abordagem. Eu não quero usar a palavra didática, não, mas que fosse uma abordagem muito, muito minuciosa, sabe? Que as pessoas entendessem a doença, entendessem que não existiam respostas ainda para aquela doença, e justamente por não existir resposta, a necessidade, né, de uma quarentena, que já não era mais quarentena, não eram mais 40 dias, era um isolamento, uma coisa que parece tão arcaica, assim, né? Você ficar preso porque você não sabe o que é a doença. Então, eu acho que foram as duas coisas. Foi a fragilidade de manter as pessoas ali trabalhando, então entendeu-se o projeto que precisava continuar rodando e que não tinha como rodar por gravação remota, né? Como aconteceu uma época com a Fátima, como o Bial está até hoje, como Ana Maria foi um tempo também. Congelou-se as novelas e principalmente a necessidade de informação, e por isso o jornalismo precisava ganhar mais espaço, assim. Então, que conforme o tempo foi passando e a informação foi ficando repetitiva, né? Mas assim, as pessoas conseguiram ter um entendimento maior da doença e conseguiram ter um entendimento maior da prevenção, e as notícias de vacina começaram a pipocar. Os jornais continuaram com um horário grande, mas aí aqueles programas especiais, como tinha do Márcio Gomes, parou de existir, as entradas foram deixando de existir, porque foi se entendendo que não precisava de tantas entradas do jornalismo assim, porque era reavaliar a quantidade de mortos, avaliar as políticas de saúde do governo. Então, assim, aquilo cabia dentro do formato que o jornal tinha naquele momento, né? Deixa eu completar. Você acha que eles deram. Você ouviu assim, lá dentro, tipo, a gente tem que mandar bem aqui no entretenimento também, porque a galera tá em casa, assim, uma boa parte do país tá em casa, uma parte do país. A galera tá precisando de entretenimento, não sei o quê. Você acha que rolou isso? Eu acho, não dito assim, mas eu acho que existe sim esse pensamento numa linha de raciocínio de que, cara, as pessoas não vão consumir jornalismo o dia inteiro. Isso nunca foi assim, né? E assim, como a gente consegue produzir conteúdo com segurança, mas com certeza, né? De como a gente consegue continuar entregando esse projeto que gera algum tipo de engajamento. Então, assim, e até conseguir. Isso é uma das coisas que me fez ficar um pouco apaixonado pelo entretenimento. Como a gente consegue entregar informação de uma forma diferente do jornalismo. Então, por exemplo, quando decidiu-se que ia contar para dentro da casa sobre a pandemia, isso é uma forma de continuar dando a informação de uma maneira muito diferente, com um apelo muito diferente, com uma intenção muito diferente, e usando um artifício muito diferente que eram os participantes, assim como foi no 21, mas eles, como já entraram no cenário da pandemia, isso já estava mais claro para eles, né? Massa demais, valeu, aí. Eu não vi mais perguntas aqui, mas eu queria perguntar.
como você falou, assim, né? Cada hora você tá num ambiente, cada hora é realocado para um lugar, assim. É igual nessa situação de lidar com as marcas e tal, uma coisa que a gente imagina que seja mais de publicidade, né? Queria saber como assim que você lida e vê essa coisa que assim, você tem que saber fazer tudo. Se você acha que, é até um pouco da pergunta que o Rafa fez, se você acha que a faculdade supre isso, essa necessidade, assim, a faculdade de jornalismo supre essa necessidade que o mercado pede da gente de saber mídias, saber de merchan, saber de tudo e de todo esse movimento, assim, de cada hora estar num lugar. Arrasou na pergunta. Não sei quem escreveu, mas também achei ótimo. Eu acho, eu não sei como é a faculdade aí, né? Aqui no Rio, eu fiz 1 ano e meio de ciclo básico, em que, na verdade, você não é jornalismo, publicidade, então você faz matérias, aqui é um dos três, né? Jornalismo, publicidade, cinema, que aqui tem outro nome, e produção editorial também. Então, a gente faz matérias de tudo isso. Não, eu não acho que a faculdade prepare, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o mercado tem mudado tanto, assim, e aí a faculdade também tem uns compromissos que não conseguem absorver. Do tipo, quando eu fiz comunicação corporativa na Sul América, por exemplo, nem existe essa disciplina na universidade. Eu não sei se existe aí, mas aqui nunca existiu. Comunicação corporativa, comunicação interna, endomarketing, nunca existiu. E é uma vaga preenchida por jornalistas. Mas é uma profissão relativamente muito nova, é um segmento muito novo. Quanto ao posicionamento do mercado, eu acho que existe uma parcela pequena, mas uma parcela comum de conhecimentos que as áreas da comunicação dividem, né? Assim, seja a publicidade, seja o jornalismo, seja o cinema, e depende muito de onde você atua também, mas que é a reflexão do conteúdo que você está passando, assim, a relevância daquilo, como o público pode absorver isso da melhor forma. Claro que um cineasta pensa isso de um jeito, né? Como ele quer contar sobre, sei lá, o tráfico de órgãos e como um jornalista enxerga que ele quer comunicar isso. No meio disso, por exemplo, a gente tem a linguagem do documentário, que é uma coisa que talvez converse para os dois lados, né? Que funcione, que o Profissão Repórter, né? Que eu amo de paixão, que é o projeto que eu acho mais incrível do mundo, tem essa linha, que é absorver, no livro do Caco ele fala muito sobre isso, né? Que ele trouxe um roteirista para entender quantas e quais formas ele pode contar uma história. Então ele faz pesquisa de personagem, ele faz pesquisa de locação, faz pesquisa de roteiro, de como é que ele vai dar andamento para aquilo. Claro que não existe um script, né? Não existe uma fala que ele vai dar, ele não pode contar que a captação dele vai ser feita do melhor ângulo, porque não é a linguagem que ele quer passar, não é esse o compromisso dele, que é diferente do compromisso do cineasta. Mas eu acho que nesse sentido, todas as áreas conversam. E esses detalhes, essas coisas minuciosas, quando a gente vai trabalhar, você também vai absorvendo. Quando eu fui para a Sul América, né, que foi minha primeira experiência profissional, de fato, se eu não me engano, obviamente muitas coisas sobre o ambiente corporativo eu não sabia. E aí fui pegando na hora. Quando eu cheguei na Globo, por mais que era, digamos, mais a linha do que eu tinha absorvido na universidade, mas tiveram várias informações sobre o ambiente corporativo, sobre o andamento de uma empresa que eu aprendi na Sul América. E aí você vai puxando essas coisas. E agora no merchandising, por exemplo, eu absorvi. Eu acho que o que tornava interessante a minha participação ali não era o que eu sabia enquanto merchandising, era o que eu sabia enquanto programa, do tipo assim, o quanto do desenho do programa que eu conheço. E aí, claramente, eu entendo, enquanto comunicador, que cada marca tem um desenho de comunicação, mesmo que eu não estude publicidade, mesmo que eu não tenha o entendimento completo de onda de marca, mas isso, a própria marca também tem que me entregar. Tipo, ela tem esse compromisso maior comigo. Eu tenho um compromisso ali de encaixar isso dentro do desenho do programa. Mas ela tem esse compromisso maior. Mas eu acho que é um pouco a gente vai aprendendo, assim. E eu acho que a área muda muito, né? Quando a gente pensa no LinkedIn, por exemplo, tá bombando depois da Juliette, os administradores de rede social, assim. Cara, o que tem que estudar para ser isso? Não sei. Não sei se é o nosso curso, entendeu? Eu acho que o nosso curso dá um bom norte sobre mapeamento de conteúdo, sobre pesquisa de personagem, dá um bom norte, mas
cara, é um outro lugar, assim como hoje, pulando da televisão aberta para o streaming, eu tô sentindo que eu tô pulando para um outro lugar. Não entendi. Imagino realmente. Eu acho que. Mais alguém, gente, tem pergunta? Quem quer saber alguma coisa? Eu quero fazer mais uma. Ai, oi, voltei, tudo bom, querido? Quanto tempo? É o seguinte, com relação ao BBB desse ano e tal, a gente passou assim, né, ao menos aqui de fora e tal, que a gente estava assistindo, a gente viu dois momentos assim que foram muito ápice assim, tal, do BBB, que foi a saída da Mamacita, entendeu? Muito injustiçada, mentira. Mas também teve também a Juliette crescendo a ponto de se tornar um evento à parte. Eu queria saber para assim, para dentro do negócio. Vocês viram, falou que era tudo organizadinho, bonitinho. Que olhava o perfil das pessoas e tal. Vocês analisando o perfil das pessoas, vocês conseguiam imaginar que a Carol Conká seria a vilã que ela se tornou dentro do BBB? E vocês conseguiam, pelo perfil da Juliette, imaginar que ela, no final do BBB, seria tão grande quanto o próprio programa? Ou foi algo que foi inesperado até mesmo para vocês? Ai, ai. Eu acho, assim, tem algumas coisas que para mim fazem muita diferença, tá? O Big 21 aconteceu num momento de produção de conteúdo muito restrita. Então, aquelas pessoas estavam há 1 ano presas e depois ficaram 3 meses presas, todas sendo televisionadas 24 horas por dia. Isso muda muito o jogo. Isso muda muito aquelas pessoas. Isso muda muito todos nós, assim, né? Assim, muda muito todo mundo. A segunda coisa, e aí isso vale também tanto para a alta rejeição da Carol, tanto para a alta aceitação da Juliette. Alto engajamento, aliás. Era um produto que tinha muita gente consumindo, num momento em que tinha pouca concorrência, né? Pouca divisão de atenção, assim. Era falar do Big Brother massivamente. Então a rejeição e o engajamento iam acabar tendo algum tipo de reflexo. E eu acho que parte do sucesso da Juliette é também desse lugar. E parte da rejeição da Carol é também desse lugar. Eu estava assistindo uns vídeos para trás, por exemplo. Claro, era outro Brasil, era outro jeito de pensar. Hoje a gente está falando muito sobre a questão do cancelamento, até que ponto isso existe, até que ponto isso é importante, até que ponto isso vira perseguição, enfim. Acho que isso também é uma coisa que ainda está se desbravando. Mas, cara, você pega, sei lá, Ana Paula Renaud do 16. Cara, Ana Paula era uma pessoa muito difícil. E era um personagem amado. Se não tivesse sido expulsa, possivelmente teria ganhado. E isso muda muito de um ano para o outro. A Gleice, por exemplo, era um personagem com uma outra pegada que talvez a gente jamais esperaria que seria campeã, sabe? Tipo, eu lembro, eu não estava na Globo ainda, mas me contam isso, né? Quando acharam o Kaysar, né? Tipo, caramba, era um maluco refugiado no contexto em que a gente estava vivendo. A ideia foi, cara, ele vai ganhar. Tipo, ele vai ganhar, porque... E durante o jogo, isso vai se desdobrando de outra forma. E aí eu acho isso, assim, tanto da rejeição da Carol, tanto do engajamento da Juliette. Eu acho que é preciso olhar o cenário como um todo. Claro, observa a personalidade dessas pessoas, a trajetória dessas pessoas, tanto da Juliette, tanto da Carol, eram pessoas que tinham uma trajetória intensa, forte, cada uma no seu lugar de atuação e cada uma do seu jeito de se colocar, mas o jeito como aquilo aconteceu dentro da casa é resultado daquele grupo como um todo, né? É resultado daquele bolo todo. Nunca vai ser resultado só do que a Carol é e só do que a Juliette é. É de como ela chegou e do grupo, da soma do grupo. E qual era a outra pergunta? Esqueci. Não, a outra pergunta mesmo era se lá dentro mesmo vocês tinham Ah, tá. essa questão de esperar que, tipo, que uma seria tão vilã e outra seria tão heroína. Várias aspas, mas enfim. É difícil porque, assim, eu acho que tem uma coisa muito legal no Big Brother, que é quando o programa começou, por exemplo, e que o G3 se formou e que quase a Sarah, por exemplo, se tornou uma campeã, eu lembro perfeitamente de olhar aquilo e pensar, cara, ela não vai ganhar. Porque
a gente já viu aquilo no 20. Uma pessoa que está com a razão no início do programa, ela pode ser afetada por muitas coisas, pode ficar arrogante, pode. E é isso, gente. Ela está submetida. Eu adoro quando o Thiago fala isso, porque eu acho que é verdade. Ela está submetida a uma situação que não é normal. Ela está submetida a uma rotina que ninguém tem na vida. De a gente está aqui convivendo em grupo, mas toda semana a gente tem que tirar um de nós. A essa pressão e a estar sendo vigiada, né? E as pessoas que já tinham uma carreira pública aqui fora, né? A pensar o que isso vai se desdobrar na carreira dela. Eu lembro quando o Projota saiu, a gente, enfim, teve uma troca quando ele foi pro programa da Ana Clara. É isso, cara. Era um maluco que... Como é que ele vai saber, depois de 2 meses, como é que tá a carreira que ele demorou anos para construir? Tipo, isso na cabeça de alguém preso, sem nenhuma informação, não tem como esperar, não. Assim, você desenha aquele personagem, desenha aquele grupo como um todo. Imagina assim, cara, pode ser que seja isso, mas o todo não dá para saber porque você nunca colocou essas pessoas juntas até elas chegarem na casa, entendeu? Angel, teve a Jo. Você quer que leia, Jo? Acho que eu vou ler. Ela fez uma pergunta no chat aqui. Se as redes sociais de algum fato, se elas conseguem mudar os VTs do programa. Se a leitura das redes sociais mudam o enfoque do programa ou se tem uma pressão do próprio diretor para manter alguma coisa, para criar esse maniqueísmo de vilã e mocinha para engajar a audiência. Eu nunca fui da equipe de conteúdo, tá? Mas aí vou falar a nível de experiência ali. Existem coisas que o programa obrigatoriamente precisa entregar. Do tipo, se numa quarta-feira eu tive uma festa, no dia seguinte eu preciso ter um VT de festa. Eu não posso fugir disso. Eu tenho que entregar esse VT de festa. Isso é um ponto. O outro ponto é que é um programa sobre convivência. Então, se eu tenho algum tipo de ruído nessa convivência, eu também preciso mostrar. E quanto às redes sociais, né, os movimentos que as redes sociais fazem, eles com certeza influenciam, né? Porque o programa ele está olhando ali para dentro e ele está olhando para fora, o todo, tudo que está sendo conversado, tudo que está sendo dito, os famosos que vão ao programa, né? Assim, as pessoas que vão para ação, os cantores que vão nas festas, do tipo, tudo isso está sendo olhado como um todo para enxergar e para desenhar aquele conteúdo. E aí, obviamente, você começa a montar os VTs do programa ao vivo, né? Mas tá tudo lá no pay-per-view. Mas aí você começa. Tipo, as informações obrigatórias que você tem que entregar, do tipo, são informações de programa de quem não tem pay-per-view não tem. Então, do tipo, mercado, por exemplo, que não acontecia no horário do programa e faz parte do desenho do programa, eu preciso entregar. Se depois do mercado teve uma briga porque fulano comprou uma coisa que eu não disse que não era para ter comprado também, tem que entregar, porque isso faz parte do ruído. E se existe todo um movimento nas redes para falar sobre a comida que o projeto não come, a gente também precisa entregar, porque isso faz parte desse conteúdo como um todo. Oi, Jo, você quer falar alguma coisa a mais? E foi o Não, amiga, tá ótimo. Obrigada, Rangel. É isso mesmo. Nada. Lucas, você quer apresentar? Então, eu tenho uma pergunta sobre metodologia, assim, porque, enfim, eu assisti o Big Brother e claramente os programas, o programa ao vivo, né, na Globo, era dividido em, tipo, turno, vamos ver o que aconteceu na madrugada, e aí o Thiago chamava e falava, tipo, a coisa mais importante, vamos ver o que aconteceu no dia depois. Eram mais ou menos esses 2 blocos. Mas aí tinha uns VTs especiais, né, tipo, sei lá, da amizade do João e da Camila. Vamos ver, tipo, em dias especiais ali na segunda, na terça, né, que eles costumavam fazer isso. É, como que era isso, assim, tipo, as pessoas durante o pay-per-view, os editores iam puxando as coisas, já fazendo pastinhas, assim, porque imagino que como edição, assim, é uma metodologia bem difícil, você ter que pegar imagens, tipo, né, porque no dia a dia é fácil, você pegar as imagens, você já vai picotando, fala, isso é legal, dá pra botar, isso é legal, mas aí, tipo, que você pega imagem de 2, 3, um mês antes, assim, imagino que seja mais complicado, se você sabe mais ou menos como é que é feito isso, assim.
Ó, é real, tá? Assim, o programa 24 horas. 24 horas por dia, tem produtores de conteúdo, tem pesquisador de rede, tem merchandising, tem diretor de programa, tem editor, 24 horas. Eu não estou sendo exagerado. 24 horas por dia tem gente lá. E com isso, E aí também tem os desenhos do que você entende que já vai acontecer. Do tipo, quando chega quinta-feira, e eu sei que eu vou ter um líder, eu sei que eu vou ter, muito possivelmente, papos sobre voto. E se eu vou ter papos sobre voto, eu vou ter, possivelmente, motivos desse voto. E aí toda uma equipe de pesquisa vai atrás desse conteúdo, que tudo isso está catalogado. Então, assim, cara, eu vou dar um exemplo do 20, porque é o que me vem à cabeça agora. Mas toda a questão da fala do Adson e do Patrick, que a Marcela ouviu e que depois virou um voto, assim, e aí essas pessoas fazem uma pesquisa para trás de quando isso foi dito e aí começam a se montar os VTs. E aí, porque assim, eu tenho que contar os VTs do dia. Então, se hoje a Carol e a Camila tiveram uma briga à tarde e à noite eu tô num jogo da Discord e as duas começam a se atacar, e quem não viu o pay-per-view à tarde não sabe, claramente depois eu preciso dar um VT para explicar para o público por que elas estão assim, por que elas estão nessa diferença agora. Então eu dou o meu VT da tarde. E também, se toda essa história, né, se toda uma motivação, se todo um movimento começou fora do programa na TV aberta, né, numa prova, num jogo da Discord, seja o que for, eu preciso contar essa história. E aí existe uma equipe de pesquisa grande, uma equipe de conteúdo para logar isso, uma equipe de pesquisa para buscar isso, e para ir montando e para ir depois editar, obviamente, e contar essa história. Isso é só complementando, mas às vezes são umas coisas mais banais, né? Eu lembro, por exemplo, que teve um VT que eu fiquei muito de cara como é que vocês conseguiram fazer isso, que era o VT, de divertido, vamos ver todas as vezes que as pessoas se queimaram na cozinha. Tipo, que são coisas muito pequenas, que uma pesquisa é bem difícil, mas eu imagino que quando isso vai acontecendo durante o programa, as pessoas já vão catalogando isso, né? Seria mais ou menos isso? Sim, e porque, como eu tô te falando, como tem equipe lá 24 horas por dia e a gente que tá lá dentro acaba que, cara, você sabe, por exemplo, a gente sabe que acaba sabendo quem acorda tarde, acaba sabendo, tipo, quem não toma banho, sabe quem demora no confessionário, quem pede muito remédio, porque isso é o meu dia, né? Assim, é saber o movimento dessas pessoas para entender o desenho do programa. E aí, quando você começa a ver algum tipo de repetição e acha que isso pode ter algum gancho bacana no VT, você começa a mapear e a conversar com os outros pesquisadores. Tipo, você está vendo isso também, você está vendo isso também? Enfim, eu não faço parte dessa equipe, tá? Mas a montagem é mais ou menos por aí. E aí, só complementando uma outra coisa que você falou também, ai, meu Deus, o que foi? Não, já falei, né? Que é sobre contar a história da tarde e da noite, né? Porque, assim, o público precisa entender isso também numa ordem cronológica. Eu não posso só dar o dia do problema. Eu preciso dar os primeiros estranhamentos. Desculpa, lembrei, não é isso não, isso eu já falei. Quando você falou do VT da Camila e do João, por exemplo. Porque não necessariamente é um ruído de convivência, pode ser um benefício da convivência. De tipo, caramba, fulano adora cozinhar e cozinha coisas muito diferentes. Isso tem um gancho de conteúdo, isso vai gerar uma conversa. Isso às vezes veio de uma demanda das redes, do tipo, esse casamento. E aí a gente começa a trabalhar em cima disso também. Valeu, Rangel, obrigado. Valeu. Rangel, eu queria te fazer uma pergunta, depois eu vou olhar aqui, eu acho que no chat tem mais um. Mas eu queria te perguntar, assim, como que é para você, como você se sente, porque eu acho que quando a gente escolhe fazer jornalismo, mesmo que não seja por isso, a gente desde criança vê aquele jornalista da Globo, TV aberta, as pessoas têm mais acesso. Então, como que é para você estar numa emissora dessa, numa emissora grande? E se você acha que é uma emissora que dá oportunidade e abre portas mesmo para as pessoas, não tão, porque a impressão que dá um pouco também, não, sem saber assim desse por trás, é que é sempre muito figurinhas para sempre, assim, né? Que vai manter a pessoa consagrada lá. Se você acha que é uma empresa que
abre portas e tem essa oportunidade, assim, para, por exemplo, nós, estudantes aqui, ser uma empresa que dá essa abertura. Eu também acho, assim, eu escolhi fazer jornalismo nesse imaginário, né, do jornalista de bancada ou do repórter de rua, e não aconteceu. Eu também não sei hoje em dia se eu quero que aconteça. Eu acho que eu gosto de ser um profissional do entretenimento. E sobre a empresa, a Globo, e eu acho que até todas elas, como um todo, na verdade, eu fiz um processo para a Band e passei para a Globo e para a Band na mesma época, assim. Eu acho que elas estão abertas, principalmente nesse movimento de mudança de consumo de audiência. Então, por linguagem, por adaptabilidade, por perfil de vida, por como desenha, se trabalha de manhã de tarde, se trabalha de madrugada de manhã. Isso é uma coisa super importante. Nesse processo que eu entrei na Globo a primeira vez, por exemplo, era um processo de oficina que todas essas pessoas eram pessoas que vieram. Eu vim da comunicação corporativa, teve gente que veio de produtora independente, tem uma amiga que é uma pessoa próxima a mim, que era uma fotógrafa independente, que nunca tinha trabalhado em TV aberta. E a Globo, por exemplo, tem várias dessas oficinas, né? Eu entrei numa de produção, mas tem oficina de cinegrafista, oficina de figurinista, oficina, enfim, das mais diversas. E não só lá, assim, porque eu acho que infelizmente ainda é uma coisa divulgada com um barulho muito pequeno, mas a Band também tem muitas dessas iniciativas, assim, de rodar essas pessoas. A CNN chegou com uma porrada de vaga, assim, a CNN chegou com muita vaga. Claro, como a CNN não era uma emissora estabelecida no Brasil, eu imagino que ela foi catando pessoas que já estavam dentro das outras emissoras. Mas eu conheço pessoas que estudaram comigo e que hoje estão na CNN também. Então, assim, também é desse movimento de absorção. O que eu acho também é que a nossa geração tem um problema difícil, que é as leis trabalhistas, né? Assim, eu hoje estou CLT. Então, assim, é isso. Mas não é mais muito comum. Muitas coisas estão virando trabalhos por projeto, né? PJ, enfim. E aí eu não sei dizer qual é o futuro disso. Mas eu acho que tem um pouco do cenário político como um todo, mas existe um pensamento de abertura e de mudança, e principalmente puxado por essas novas plataformas, assim. Não dá, não, mas assim, é muito legal que você construa novos produtos, né? Seja o podcast, seja o streaming, seja os portais digitais, os perfis dentro das redes sociais, que você absorva novos grupos, que têm outras experiências, que têm outras entregas, e aí, consequentemente, você começa a pensar dentro daquela entrega. Claro, a universidade acompanha isso? Óbvio que não. Sinceramente, é muito ilusório achar que a universidade vai acompanhar isso. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer uma ausência de entrega, sabe? No fim do dia, você vai aprender tecnicamente o que você precisa entregar também, mas o importante é esse conhecimento do olhar como um todo, é esse conhecimento da comunicação, da entrega, da importância para a audiência, de como você consegue deixar a informação que você precisa dar clara e objetiva, ou não, de como você quer tornar eu hoje no entretenimento, né? Você quer tornar essa informação misteriosa, tipo, você vai entender o desenho, mas esse conteúdo principal a universidade garante, e as empresas estão tentando olhar. E aí, levantando uma bola, assim, eu obviamente imagino que o Big Brother e a Globo despertem muita curiosidade, mas muitas empresas estão muito abertas para ter jornalistas por todo esse movimento de, cara, hoje em dia é isso, a Isa virou embaixadora da Olímpicos, né? A Manu Gavassi virou embaixadora daquela marca de gin, enfim. Porque hoje existe todo um outro movimento de como a empresa quer comunicar. Ela não vende produto, ela vende um modus operandi, ela vende um estilo de vida. Ah, mas isso é um trabalho de publicitário. É também um trabalho nosso, assim, é também um trabalho de jornalista, né? Então, eu acho que estar aberto a essas experiências é muito importante, é muito importante. Essas empresas estão entregando produtos e estão fomentando outras coisas. Tipo, cara, a Casas Bahia acabou de lançar uma parceria com a Paramount de streaming, entende? Assim, essas coisas estão se misturando. A Amazon é um conglomerado imenso que vem de streaming, que vem de varejo e, tipo, enfim, essas coisas estão se misturando muito. Não, tá joia, obrigada. Acho que o Henrique fez uma pergunta e depois eu acho que a gente pode
Não sei o que meus amigos aí do Cacos acham, mas se não tiver mais perguntas, a gente pode ir caminhando para o final. O Henrique perguntou, não sei se ele quer falar. Você quer falar, Henrique? Não, pode ler. Pode ir. Ele perguntou como que fica essa questão de torcer para um participante sendo um produtor do programa. Você acha que fica mais fácil ou por estar atrás das cenas acaba gerando um bloqueio para se conectar com algum participante? Aí já é o meu primeiro nome, só porque eu vi essa pergunta. Ó, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não sou, não fui, não era, não sou e acho que não seria essa pessoa de torcida por um participante. Assim, não tem essa onda. Nem era consumidor de Big Brother, não. Acho que o que me encanta muito é o processo como um todo. Claramente você fica um pouco congelado, né? Porque você precisa ser o mesmo produtor para todo mundo, precisa atender todo mundo igual. Então você fica um pouco congelado, claro, você tá ali vendo aquela pessoa 24 horas por dia, você dorme, acorda, sabe o que ela faz, sabe as intrigas dela, sabe a besteira que ela falou, que ela não devia ter falado. Mas, enfim, eu acho que ajuda no sentido de te aproximar daquele personagem, né? Claramente, assim, você consegue humanizá-los muito mais, assim. Enxergar que, cara, aquela pessoa tá dentro de uma situação, ela tem uma história, né? Quando você faz a pesquisa de personagem, você entende um pouco mais disso, assim, ela tem uma história que é muito grande, sabe? Ela tem expectativas sobre aquele projeto, ela tem expectativas sobre o que vai acontecer ali. Ela talvez não contava encontrar ali dentro com uma pessoa que tem um perfil X e que para ela foi horrível, ou então, pelo contrário, ela se surpreende com uma duplinha, com alguém que fecha com ela, com um grupo que fecha muito com ela, e isso faz ela crescer. Ela, no meio do caminho, cai no paredão errado e vira amigo das pessoas erradas, ou ela cai no paredão muito certo e ganha algum tipo de predileção do público e vai para o grupo certo. Isso é muito móvel, assim. De nada. Já eu acho então que a gente pode ir encaminhando, então. Não tem mais perguntas aqui. Eu queria te agradecer, em nome do Cax, em nome de todo mundo, pela sua presença. Eu acho que todo mundo ficou bem curioso e foi ótimo. Agradecer pela sua disponibilidade, por ter aceitado prontamente. Muito obrigada de verdade. Foi ótimo te ter aqui. Eu que agradeço muito, assim, eu tava bem nervoso. Eu também, gente, eu também. Mas eu sou suspeita para falar, né, Rangel? Eu tô aqui tentando manter a fachada profissional, porque a verdade é que eu queria falar assim, gente. Obrigado. Cara, ó, o que eu tenho a dizer, assim, tipo, eu não sei a idade de vocês, eu tenho 24 anos, vou fazer 25 daqui a pouquinho, na semana que vem, na sexta-feira. A primeira coisa é que o mercado está mudando muito. Meu Deus, que bebê. O mercado está mudando muito. Muito, 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 muito. Assim, eu entrei na faculdade em 2015. O mercado que eu conheci em 2015 não é mais o mesmo. Só que isso também não quer dizer que a gente está o tempo inteiro atrasado, sabe? As empresas, os lugares, os projetos, os processos estão mudando junto com a gente, estão aprendendo o jeito de fazer junto com a gente. Essa vaga que eu ocupei no merchandising, por exemplo, esse ano, que era responsável pela produção das entregas digitais das marcas, essa vaga aconteceu pelo primeiro ano, porque não existia esse volume de marcas e nem existia esse volume de entregas digitais. Então, não era o que eu tinha que saber fazer, era o que a gente também foi construindo junto. Eu sei que, óbvio, digo isso por mim também, a gente tem uma expectativa sobre uma empresa X, um cargo Y, mas eu acho que na vida profissional, como eu disse para vocês, o meu primeiro emprego foi dando monitoria num cursinho de redação. Isso me ajudou muito, isso mudou a minha escrita, mudou a minha percepção de trato com as pessoas. Então aproveitem assim, esse leque que parece assustador, porque parece que você não sabe fazer nada, mas é mentira. No fim das contas,
as pessoas também não sabem exatamente o que elas estão fazendo. Obviamente, elas têm uma linha de pesquisa, elas têm uma linha de atuação, mas elas também estão pesquisando como construir esses processos, como entregar esse conteúdo, como achar essa linguagem, sabe? Do tipo, quando você pega uma Camila de Lucas, cara, e coloca dentro de um Big Brother, isso é uma tentativa. A Camila está acostumada a fazer um conteúdo de um jeito e agora está sendo desafiada a fazer de outro. Ela sabia fazer aquilo? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas a questão não é essa. A questão é que o mercado está num movimento violento de mudança, assim, e a gente não pode cair nesse erro nem de pensar exclusivamente numa vaga ou numa empresa, mas principalmente, lá vem ela, Camila de Lucas, de uma empresa, assim, mas olhar para o mercado como quantas formas ele pode contribuir para a nossa formação, sabe? Como eu falei para vocês, a Sul América Comunicação Corporativa era um universo que eu entrei sem saber absolutamente nada, e a Sul América me ensinou muito, e hoje dentro do LinkedIn, observando o comportamento das empresas, é outro olhar, e eu também pensei, caramba, mas isso não é um papel de um publicitário? Gente, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não. Pode ser que essas coisas sejam mesmo misturadas, sabe? Então, eu acho que é isso. Abracem essas oportunidades, isso é super importante. E tenham a audácia de criar projetos pessoais. Vocês estavam brincando a história do Casa Rangel, de eu ganhar um programa. Eu escrevo roteiros, por exemplo, eu já escrevi 2 séries, que eu vou fazer um curso de roteiro agora de cinema, sabe? E ao mesmo tempo, daqui a um mês, vou fazer um curso de roteiro de não ficção, que é roteiro de projeto de programa de auditório e tal. Porque a área é muito grande e a gente pode experimentar muitas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem um pouco essa linha de pensamento de que se eu faço essa faculdade, então eu entrego essa profissão. E, cara, às vezes você pode entregar essa mesma profissão e ter um outro desenho, um outro pensamento, entregar uma outra coisa. Existem várias séries documentais de jornalistas que eu adoro. Tem uma na Globo News, por exemplo, que é maravilhosa, que é só sobre o Oriente Médio. E que, cara, ali quem faz é um jornalista e os outros 4 são cinegrafistas que vieram da publicidade, que têm outro tipo de pensamento, mas que conseguem construir o pensamento político sobre a política daqueles lugares, sobre a cultura daqueles lugares. Tem as mídias sociais crescendo muito, assim, entender as plataformas que vocês gostam de estar, o tipo de coisa que vocês gostam de criar. Gente, até ferramentas, sabe? Tipo, as ferramentas do celular, tudo isso está sendo explorado, acreditem, por todo mundo ao mesmo tempo. Não é assim, a empresa já está lá fazendo, então eu tenho que ter um curso dessa ferramenta para atuar nela. Não, a empresa pode ter uma ferramenta que ela está tentando, e você pode tentar uma outra, enfim. Eu acho que é mais ou menos sobre isso. Enfim, eu tenho minha conta no LinkedIn, é Rangel Carvalho, do Instagram também. Podem seguir, enfim, a gente troca ideia também. Eu mando vaga para a Ana de vez em quando, ela pode compartilhar com vocês algumas vagas que tem aqui no Rio. E aí, uma última coisa relacionada à vaga mesmo, tá? Muitas empresas, como eu falei para vocês, abrem processos de trainee, a gente está em maio, né? Abrem processos de estágio e trainee em outubro, para que essas pessoas sejam absorvidas no início do ano. E apesar do horror que é a pandemia, mas isso possibilita que você possa trabalhar numa empresa de São Paulo, que você possa trabalhar numa empresa aqui do Rio sem necessariamente morar no Rio, sem necessariamente morar em São Paulo. Então, saber mapear essas oportunidades e aproveitar delas é super importante também. Eu acho que é isso. Não tá achando seu Insta. Rangel, gente, RHAN-G-E. Já seguiu. Depois a gente manda também. Tá, acho que tá, não sei se tá lá no Cacos, mas depois a gente manda. Mas obrigada, Rangel, foi ótimo. Botar lá no GD do WhatsApp, tá? Obrigada, foi ótimo te ter aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceitado. E é isso. Não sei se meus amigos querem falar alguma coisa aqui também. Eu adorei. Eu também amei. E, na verdade, eu tenho outro recadinho para a galerinha aí do jornalismo, que amanhã a gente deu uma alteradinha na nossa programação para a gente conseguir dar uma discutida nas questões que permeiam o FSJ nesse momento, e vai ser muito importante que todo mundo seja presente, mesmo que não tenha se inscrito. Mas ainda vamos ter o momentinho vibes, fim de evento.
todo mundo vem, por favor. E muito obrigada, Rangel. Eu adorei muito. De nada. Ah, e tem mais uma coisa também para falar. Sigam as marcas, né? Do tipo, eu adoro a Globo, a Folha, a Nestlé, a Claro. Sigam essas marcas no LinkedIn. Porque essas marcas, além de postar a vaga, tem vários, tipo, semanas explicando, por exemplo, a Globo agora, se não me engano, estava explicando a tecnologia dentro do Big Brother. Aí tem uma outra marca, por exemplo, a Folha de São Paulo está explicando a cobertura da CPI da Covid, como tecnicamente está fazendo isso. E aí tem vários profissionais, não só do jornalismo, mas de tecnologia, de segurança da informação, enfim, tem várias coisas legais que a gente pode absorver lá também. Assim, LinkedIn é uma rede social um pouco esquisita, mas é ótimo, tem muita informação lá também. Eu caí aqui, gente. Mas obrigada, boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, Tem tchau. assembleia amanhã, super importante. Até amanhã.